Senhor presidente, senhores deputados, hoje é uma data importante mundialmente, porque foi no dia 25 de abril de 1974 que aconteceu a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, e que libertou um país que era assolado por uma ditadura salazarista. Quase 50 anos, 48 anos, quando aconteceu a Revolução dos Cravos, e Portugal foi um símbolo para a luta democrática e influenciou profundamente também a abertura democrática no Brasil e as forças sociais que se opunham ao regime militar, e fez com que avançasse a democracia no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Hoje esse dia é comemorado mundialmente, inclusive na Europa, pelo avanço das forças conservadoras, os novos grupos de direita ultra-reacionária e violenta. O dia 25 de abril está sendo comemorado hoje não apenas em Portugal, com a famosa música Grândola Vila Morena, mas em muitos países da Europa que se defrontam também com um retrocesso profundo, um ajuste fiscal violento contra direitos adquiridos pelos trabalhadores ao longo de muitas décadas, para não dizer séculos de luta, principalmente na Europa, onde a social-democracia se fortaleceu, dando exemplos para todo mundo, como é possível construir uma sociedade democrática, com ampla liberdade e também com garantias sociais para todo o povo. Hoje também eu queria dar parabéns ao Sintespo de Ponta Grossa, da nossa UEPG, que comemora nesta data 28 anos de luta a favor dos professores e servidores de nossa universidade e trabalhando de forma solidária com os outros sindicatos das demais universidades paranaenses e também dos movimentos nacionais de docentes e de servidores das universidades públicas do Brasil. Eu fico muito contente porque eu sou um dos fundadores do Sintespo. Quando o Sintespo foi fundado, 28 anos atrás, eu lecionava na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Lecionei durante 17 anos até me eleger deputado a primeira vez em 1994. Depois voltei a lecionar, depois de ter sido prefeito. É um sindicato que merece o nosso maior carinho. E eu quero ler dessa tribuna, em homenagem ao Sintespo, uma nota assinada pelo seu presidente, Emerson José Barbosa. A data de 25 de abril de 2018 marca os 28 anos de fundação dos Sindicatos Trabalhadores em Estabelecimentos Estaduais de Ensino Superior de Ponta Grossa, Sintespo. São 28 anos de luta pelos direitos dos servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialmente desde 2006, o grupo que assumiu a direção do Sintespo estabeleceu um paradigma de autonomia em relação à reitoria e fez o contraponto aos governos neoliberais. Isso tornou o sindicato mais independente, reforçando o caráter de legítimo representante dos professores e técnicos do ensino superior, público estadual da região dos Campos Gerais, em conformidade com a Constituição Federal. A construção da sede própria, que era uma das principais propostas desse grupo, hoje é uma realidade. Nesse período, ocorreram concomitantemente com a construção da sede própria várias lutas políticas que resultaram na melhoria salarial através dos planos de carreira, docentes e técnicos. Avanços adicionais de titulação e demais direitos estacionados no tempo, como a insalubridade paga pelo salário do trabalhador, 2 folgas em escalas 12/36, entre outras, em fase de execução. Tudo isto liderado também pelo departamento jurídico da entidade que atende os filiados na sede própria. Mas esse progresso dos últimos anos, esse dinamismo das lutas coletivas, a construção física da sede, resgate político do sindicato, a continuidade de todas essas conquistas é devido àqueles que se mantiveram filiados à entidade sindical. Por isso, para a continuidade desta luta, dos direitos e conquistas, o Sintespo depende da fidelidade e lealdade do compromisso de todos os servidores, professores e técnicos da UEPG. O engajamento dos que são filiados e a filiação daqueles que ainda não conhecem o privilégio desta luta solidária coletiva, que precisa crescer. Para isso, pedimos a união de todos os professores e técnicos da UEPG a partir de 2018. Entre em contato com... Deputado Pérez, Vossa Excelência passa a usar o horário do grande expediente. Entre em contato conosco através dos diretores da Secretaria, que em conjunto, unindo forças, conquistaremos muito mais. Então, eu queria homenagear ao Emerson José Barbosa, que é o presidente, e a todos os filiados do Sintespo, e, da mesma forma,
todos os professores e servidores da nossa querida Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós sabemos que naquela época a ideia era que um sindicato só representasse professores e servidores e funcionários. Depois houve o movimento Brasil da Andes, que eu acho um movimento legítimo também por questões peculiares que atingem o corpo docente, e nós temos então os sindicatos docentes, do qual também eu faço parte e que tem o mesmo espírito de dedicação e luta às causas da universidade do Sintesp. Então, parabéns ao Sintesp pelos seus 28 anos, comemorados esse 25 de abril de 2018. Mas, senhor presidente, senhores deputados, a semana que vem nós não teremos sessão nesta casa. No domingo é dia 29 de abril, que é o dia simbólico que ficou para a história do Paraná, a partir das ações violentas que aconteceram na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, contra professores e servidores do Estado do Paraná que reagiam a um golpe contra seus direitos, se manifestavam com energia, com força, livremente, como é o seu direito, e foram violentados como nunca se viu na nossa história. Foram horas de bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, bombas de efeito moral, cães que morderam muitos professores e servidores, inclusive o nosso deputado Rasca, estava do seu lado quando ele foi mordido por um cão. E o importante destacar que o dia 29 de abril, hoje, avaliando com mais profundidade, com o tempo, nós temos uma ótica diferente para interpretar o 29 de abril, ele é um dia simbólico na luta de resistência da violência de um governo que oprime os servidores desde então, mas ele é simbólico também porque ele marca muito profundamente o início de um processo conservador e retrógrado, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. É muito interessante isso. O Paraná na vanguarda da aplicação desse receituário neoliberal agressivo, que começa por estigmatizar e culpar os servidores pela crise. Isso é muito importante. Pela primeira vez na história dessa Assembleia, nós vimos, os deputados que estão aqui, viram sindicatos de pequenos municípios do Paraná, quase todos eles, se manifestar contra o reajuste dos servidores. Uma coisa articulada pelo próprio governo, não tenho dúvida nenhuma. Todos nós recebemos e-mails pedindo que apoiasse o governador, porque o Paraná e o Brasil estavam em crise, e só quem não tinha pago nada pela crise era o servidor por ter estabilidade, por ter salário, dizia o e-mail, maior que a iniciativa privada, o que não é verdade. Então, veja, esse retrocesso, essa proposta econômica, financeira, neoliberal de ajuste fiscal, ela também é agasalhada, é fortalecida por uma ideologia que criminaliza, que estigmatiza e torna o servidor público, tenta tornar o servidor público no grande bode expiatório da crise do Paraná e do Brasil. E é interessante que quando o líder do governo, o Pedro Romanelli, vem defender o governo Beto, ele está defendendo, na verdade, um receituário neoliberal. Porque eu acho que em todo o país não existia um governo que aprofundou tanto o ajuste fiscal neoliberal como o do governador. O governador, na verdade, entregou o governo para um secretário que veio de outro estado, que era conhecido por aplicar esse processo de reajuste. Aqui ele aplicou com toda a liberdade, o governador passou a ser um governador invisível. Ele não aparecia em lugar nenhum, nem na Assembleia. Não veio mais na Assembleia, nem na abertura do ano legislativo, nenhuma vez. Então é muito triste. E o 29 de abril marca o início, porque esse regime, para ser sustentado, para poder ser implementado, ele precisa de uma certa violência. Uma violência que pode parecer uma palavra dura, mas precisa de uma espécie de terror do Estado. É uma violência, não só a violência direta, como aconteceu aqui em 29 de abril, contra os servidores, contra a organização da população, mas uma violência simbólica, sofisticada, que acabou colocando medo nos servidores, que buscou em vários momentos dividir os professores, por exemplo, impedindo que fizessem concurso novamente, ou continuassem colaboradores, aqueles professores que haviam faltado uma aula, inclusive por atestado médico, foram proibidos de fazer o concurso.
Daí o governo, para poder diminuir o salário dos professores colaboradores, que a lei proíbe, ele demitiu todos os colaboradores anteriores e proibiu muitos deles que tinham exame médico de fazer concurso, dividindo a categoria, diminuindo o salário, como nunca aconteceu também, que eu me lembre, na história do governo, pelo menos no período que eu sou deputado, que é o meu 5º mandato como deputado. Então, é muito triste o que aconteceu. Eu acho que a oposição tem que vamos começar a fazer uma análise mais profunda do governo. De um lado, há um apanágio, um elogio ao ajuste fiscal, porque tem uma visão superficial do governo. É um governo sem identidade, na verdade. É um governo que aplicou uma receita pronta, que prejudicou gravemente as escolas. Eu, ano passado, passei em muitas escolas de Ponta Grossa dando palestras. A degradação das escolas é uma coisa trágica. Eu estive em escolas de Ponta Grossa, deputado Tadeu, que não tem um microfone para te falar. Não tem um aparelho retroprojetor. A parte, deputado. A degradação física. E que, por consequência, um retrocesso da própria escola. Eu fui em escolas de Ponta Grossa que, a questão de 5, 6 anos atrás, tinham 1000 alunos à noite. Há uma regressão do número de alunos e os alunos simplesmente, muitos não vão para a aula. Há um êxodo. Ou seja, esse Paraná é que tem que ser mostrado. O Paraná da violência contra a reforma agrária, contra a agricultura familiar. O Paraná que segue a lógica de uma polícia apenas repressiva, que não investiu nada na investigação do crime, uma política de prevenção da violência, que não conseguiu ser vanguarda, por exemplo, nas novas APACs que existem, com a exceção da doutora lá de Barracão, que é uma lutadora, uma heroína, mas o Paraná não investiu nada na ideia do Pronace, nada, praticamente nada, só a ideia das grandes penitenciárias, talvez com um projeto de terceirizar no futuro, aqui custa muito caro e o preso acaba não se recuperando. Então, um Paraná que não discutiu a identidade regional, que não fez nenhuma política cultural, que prejudicou as universidades duramente, desde o custeio, ao investimento, à contratação de servidores, não valorizou o potencial enorme de nossas IES para projetar um desenvolvimento regionalmente equilibrado, com um efeito multiplicador, com distribuição de renda. Então, esse Paraná, onde a empresa de água e a empresa de luz, que são os principais símbolos do Estado, foram privatizados de forma indireta, o lucro do bloco privado aumentou muito, mas a tarifa na Sanepar, por exemplo, aumentou muitas vezes acima da inflação. O aumento de impostos como ICMS, como IPVA, o benefício a certas empresas que o Estado pagou para elas virem para cá, as denúncias estão surgindo agora, o adiantamento de receber o ICMS, dando um desconto de mais da metade do valor do ICMS devido, prejudicando os governos que vêm, o acordo que fez com o governo federal para justificar com mais força ainda o ajuste fiscal contra o povo paranaense. Então, isso tem que ser discutido. O dia 29 de abril é um símbolo para que nós possamos aprofundar essa análise do governo Beto, que acabou agora, quando ele se licenciou, ele renunciou para ser candidato a senador. Deputado Evandro, por favor. Deputado Péricles. Oi, som aqui. Deputado Péricles, eu quero dizer que seu discurso é muito feliz no dia de hoje, porque domingo é sim 29 de abril, nós temos que lembrar esse episódio para que ele não possa se repetir no nosso estado do Paraná. E eu confesso que tenho ficado incomodado, porque são reiterados discursos, como Vossa Excelência acaba de mencionar, enaltecendo o ajuste fiscal. E eu reflito muito, reflito à noite quando vou me deitar, estou sempre, às vezes, fazendo uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, e esse tema do ajuste, como está agora se aproximando das eleições, obviamente quer se colocar como a grande salvação do nosso estado do Paraná. Primeiro que o Paraná é diferente de outras unidades da federação, tem características e história diferente, e é preciso analisar a história dos últimos 15, 20 anos do estado para poder comparar com outras unidades. E aí se tira todo esse aspecto do contexto e se compara dizendo assim, o Paraná não é Rio de Janeiro. É muito triste isso. E quando a gente percebe que o ajuste, ele na verdade não foi um ajuste, mas foi um arroxo, na verdade ele foi uma espécie de parasitismo
em cima do servidor público, do pequeno empresário, né, aumentando o ICMS. Ele freou o consumo no nosso Estado e, por várias vezes, nós questionamos aqui nas audiências públicas o secretário de Fazenda se não era hora de rever alíquotas. Ele era irônico e falava assim, imagina, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, ele simplesmente fez o quê? Aumentou impostos, fez o saque no nosso fundo da Previdência e agora isso é enaltecido e é louvado como se fosse a grande salvação do Paraná. Então, belo registro que é feito hoje aqui para que a gente possa colocar as coisas no lugar. Muito verdade, obrigado. comparar o Paraná com o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma economia que está numa relativa decadência com relação ao Paraná. É uma economia muito mais antiga e o processo de endividamento do Rio Grande do Sul vem de muitos e muitos anos. É importante lembrar que o governador Beto Richa, nos seus primeiros 4 anos, deputado Tadeu, como o senhor bem sabe, ele endividou o Estado. Foi uma péssima gestão de todos os pontos de vista. E isso é que fez que ele levasse a esse reajuste cruel que agora está sendo enaltecido. Agora, comparar com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o berço da Petrobras. Era o Estado em que é um Estado da Federação, onde o Estado brasileiro está muito presente. Então, com o fracasso, com a crise do capitalismo brasileiro, pelos vários motivos que aconteceram, é evidente que o Rio de Janeiro sucumbiu. Minas Gerais também é um Estado específico. Agora, e a dívida com os servidores, quem que vai pagar? É o Paraná que vai pagar. São os próximos governos. E esse imposto que ele recebeu antes, do Paraná Competitivo, renunciando a metade do valor, não vai ter dinheiro no futuro. E o acordo que ele fez com o governo federal, quem vai pagar é o futuro governador. Então, isso tem que ser despido, desconstruído esse discurso. E olhado que verdadeiramente o Paraná regrediu em muitos pontos de vista. Eu falo da cultura. O que foi investido em cultura? A identidade regional, o desenvolvimento das universidades, quer dizer, várias questões. O pedágio. Que acordo fez o governador que tirou todos os processos para fazer uma negociação? Que negociação ele fez? Não mexeu nada no pedágio. Agora, antes das eleições, está se cumprindo uma meta que era ter sido cumprida muito lá atrás, duplicando Ponta Grossa para Apucarana, tem 70 quilômetros que não vão ser duplicados. Por quê? Porque mudaram lá no passado a forma de medição do pedágio e o governador tirou a ação que tinha na justiça para corrigir esse problema. Quem vai pagar isso? É o futuro. Então é importante desconstruir esse discurso de valorização do ajuste fiscal duro, cruel, que prejudicou a médio e a longo prazo o Estado do Paraná. Deputado Tadeu, por favor. Obrigado, deputado Pérez. Eu acho que, bem lembrado, a história, muitas vezes, é contada apenas por aqueles que estão no poder. Cabe a nós, no nosso caso da oposição, contarmos o outro lado da história. Muito disso que Vossa Excelência fala será lembrado e refletido, talvez, daqui a alguns anos. Mas o nosso papel é dizer agora que, quando eu ouço os elogios e a defesa do tal ajuste fiscal, que na verdade é um grande arroxo em cima do servidor público, ninguém fala que Santa Catarina, São Paulo, os estados do Nordeste, nenhum deles pegou dinheiro da Previdência Pública. Nenhum deles fez adiantamentos futuros de impostos que ainda viriam para os próximos governos. Nenhum deles sucateou as universidades, como nós estamos vendo aqui o governador Carlos Alberto sucatear, como fez, tanto fez que no início deste período agora que nós estamos vivendo, se não houvesse a liberação de 63, 65 mil horas de aula para que pudessem ser contratados professores, as universidades estariam fechadas hoje. Quer dizer, esse discurso ufanista e falso, que o Estado realmente está numa situação muito boa. Eu lembro que eu falei uma vez à tribuna, deputado Pérez, que é igual à conversa que existia muito do cavalo, que o senhor conhece, que se faz paralelo do inglês que resolveu experimentar fazer o seu cavalo aprender a ficar sem comer, que faria uma grande economia. E assim fez, 1, 2, 3, 10 dias, e a coisa ia muito bem, até que o cavalo morreu e ele não sabia por que o cavalo tinha morrido. Quer dizer, ninguém sabe por que hoje está nos jornais que o Paraná empobreceu, que a população empobreceu, que a violência tem aumentado, que dos recursos para as construções de penitenciárias, das novas cadeias, nada foi utilizado, que nós estamos tendo um decréscimo de alunos nas nossas escolas públicas, que nós estamos acabando com os cursos técnicos nas escolas públicas, que nós acabamos com os cursos de línguas, inclusive aqui em Curitiba. Para concluir. Uso horário do PT.
Tadeu. Uso horário do PT. Então, deputado, eu creio que esse discurso ufanista, ele é muito bom para quem ficou no governo. Ele é muito bom para quem, como Vossa Excelência lembrou, no dia 29 de abril, enquanto as coisas aconteciam da porta para fora, tomavam água de coco aqui dentro. Ele é muito bom para quem achou que aquilo foi merecido. Ele é muito bom para quem pensou naquele momento que os servidores públicos eram insaciáveis. Mas ele é muito ruim para a população como um todo daqui a 5, 10 anos. Porque o Estado não se constrói num governo, mas se desconstrói num governo. E o governador Richa, eu tenho insistido várias vezes, a marca do governador Carlos Alberto vai ser a desconstrução do Estado paranaense enquanto Estado de atendimento àqueles que mais precisam do Estado. Infelizmente, eu sei que o líder do governo Requião e líder do governo Richa não concorda, já manifestou-se várias vezes na tribuna nesse sentido. E é natural que não concorde, até porque foi fiador. Durante todo esse período foi fiador desse tipo de ação. Mas a realidade, ela é uma. E ela não pode ser alterada conforme a nossa vontade, infelizmente. Porque para nós, 29 de abril não foi só um dia, foi todo um processo construído. E ainda vai ficar na história, e a história vai mostrar de que lado nós estávamos e quem estava defendendo o serviço e os servidores públicos e quem estava defendendo apenas mais recursos para emendas, mais recursos para obras e mais recursos para fazer aquilo que diz ser a justiça fiscal. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Tadeu. Deputado Pérez, o senhor me permite Deputado uma Pérez. marca? Na sequência, deputado Romanelli, quero falar de um assunto. Obrigado. Olha, o deputado Romanelli, inclusive, eu acho o senhor, quero dizer, muito competente na defesa do senhor pai, o senhor é um deputado brilhante, mas eu queria discutir, assim, da outra lógica do que aconteceu nesse governo. Mas, senhor presidente, eu não podia terminar esse discurso sem falar mais algumas coisas. Nós temos o 1º de maio, que é uma data de extraordinária importância, principalmente este 1º de maio de 2018, por tudo que aconteceu, o retrocesso do país, a prisão de Lula, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a ameaça da reforma da Previdência, e será um dia em que nós convidamos a todos os trabalhadores do Paraná para se concentrar em Curitiba, na Praça Santos Andrade, que é um dia de valorização da resistência dos trabalhadores contra esse retrocesso brutal, esse sistema neoliberal autoritário. E nós, em Ponta Grossa, eu queria falar muito isso, estamos com um conjunto de lideranças das centenas de associações de moradores que existem em nossa cidade, dos moradores do Minha Casa Minha Vida, dos moradores de terrenos irregulares, de professores universitários agredidos por esse sistema, estudantes, professores de escola pública, estadual, municipal, estudantes secundaristas, lideranças culturais, de regiões da cultura que são massacradas pela indústria cultural, massificante e autoritária também. Estamos criando um movimento chamado MOP, Movimento Popular Periferia. No dia 5 de maio, nós faremos o lançamento no principal clube da cidade, o maior clube, o Clube Verde, um clube tradicional da comunidade alemã, lá no início, os russos alemães. E a partir das 2 horas estaremos reunidos para criar a nossa comissão provisória. Eu queria mostrar para nossas câmeras da TV Assembleia, por favor. Queria mostrar aqui o convite para que passasse o lançamento do MOP. Nós tivemos essa ideia baseada em algumas análises teóricas do mundo atual e da sociedade brasileira e a realidade concreta de Ponta Grossa, que é uma cidade que muitos dizem ser uma cidade conservadora, porque é realmente. Porque uma parte das elites pontagrossenses são muito conservadoras, muito articuladas, têm muito poder de convencimento da mídia. Tanto que um dos nossos líderes da Associação Comercial pediu a volta ao regime militar e foi estampado numa revista de grande circulação nacional como se Ponta Grossa fosse uma das cidades mais conservadoras do Brasil, mas isto não é verdade. Ponta Grossa tem um setor muito conservador, mas tem uma periferia corajosa, que quando tem oportunidade age sobre a cidade, com força, com energia, com identidade. É uma força muito viva. Isso é Ponta Grossa.
E eu participei toda a minha vida da organização de movimento, desde as oposições sindicais, o sindicalismo novo. Ajudei a fundar mais de 100 associações de moradores. Nós temos quase 400 associações de moradores em Ponta Grossa. Movimentos das mais diversas formas, movimento negro, movimento de moradia, movimento de cultura, movimento dos mais diversos. E a ideia que nos orienta é uma interpretação de que o mundo está mudando e a sociedade brasileira deixou de ser uma sociedade industrial e passou progressivamente a ser uma sociedade de serviços. Portanto, a lógica da qual nasceu o PT no grande ABC, a lógica da classe operária de vanguarda, ela dá lugar a uma nova lógica centralizadora. A sociedade de serviços, tanto que a indústria é 10% do PIB, é muito menos do que era antes, não tem a força de transformação que tinha antes, é uma sociedade mais individualista, o sindicalismo muda a sua forma de ser, os sindicatos mais fortes são justamente os de serviços, com o APP e assim por diante. E também uma outra questão que foi muito discutido por esses teóricos é que a sociedade brasileira está tendo um crescimento exponencial das igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas são igrejas que têm uma comunidade periférica muito forte e atinge milhões e milhões de brasileiros de baixa renda, que sofrem as injustiças do sistema. E daqui a 10 anos, as estatísticas mostram que o Brasil será um país que terá mais evangélicos que católicos. E esses teóricos foram buscar interpretar qual a razão do crescimento das igrejas evangélicas. Uma razão mostra para a esquerda um erro da esquerda histórica, porque valoriza a espiritualidade. Eu vivi no regime comunista 4 meses na Alemanha Oriental. Fui estudar a forma de implantação do socialismo durante 2 anos antes de cair o muro. E o comunismo real, que foi um regime totalitário, ele não conseguiu impedir a religiosidade das pessoas. Pelo contrário, quando houve a queda do muro, a tampa, a pressão, aquilo explodiu. Ou seja, a religiosidade que é imanente ao ser humano tem que ser respeitada. Eu trabalho aqui com Cultura de Paz, onde nós propomos o diálogo interreligioso. Isso também não nos pode cegar para não perceber que existem setores das igrejas evangélicas, mas também setores da Igreja Católica, que estão aliados ao conservadorismo. Não apenas ao nível de costumes, que é uma coisa normal, mas ao nível político. E o projeto Escola Sem Partido é o exemplo claro disso, porque mistura duas coisas que não têm lógica. O que tem que ver a partido político com questão de gênero. A Rede Globo ataca o PT todo dia e é avançada na questão de gênero, são coisas distintas. Então, essa mistura no mesmo projeto político entre costumes com a questão política mostra uma fusão de interesses das elites dominantes que querem extirpar a possibilidade do pensamento rebelde de esquerda frutificar as escolas com os setores conservadores de certas igrejas, ao nível dos costumes. Ou seja, esses setores conservadores acabam se aliando ao retrocesso político também, alguns deles, outros não. Isso é muito importante. Então, baseado nessas premissas, é que nós estamos construindo esse movimento que vai frutificar. O movimento é um movimento horizontal, não tem presidente. O único documento é o manifesto. O cidadão, para entrar no movimento, tem que assinar o manifesto e defender politicamente o manifesto, senão será excluído. Que trata de cultura de paz na linha da CNBB e que organiza a prestação de serviços às comunidades facilitando o acesso e defendendo os direitos ao serviço público, da saúde, da segurança, da educação, da assistência social, da cultura, do lazer. É um movimento que agrega a cultura de resistência popular, desde o hip hop, a música caipira, a música sertaneja, a música de origem, o samba, as músicas tradicionais do Brasil, quanto à indústria cultural que massifica tudo, que destrói a música gaúcha, os seus valores fundamentais. Então, é um movimento amplo. E haverá uma coordenação central com 500 pessoas, a coordenação espontânea. Quem quiser participar da coordenação, se inscreve. A prática que vai dizer se a pessoa vai ficar ou não. Se ela estiver disposta a trabalhar, ela fica, senão ela sai da coordenação. E dividimos a cidade em 23 regiões ou bairros, cada um delas terá uma coordenação e 3 bairros rurais. É uma experiência inovadora.
E, a partir desse debate, muitas outras cidades paranenses procuraram esse grupo que está organizando esse movimento MOP para realizar esse movimento. Para concluir, deputado. Então, eu queria convidar, já convidamos também um movimento suprapartidário. Nós teremos o governador Roberto Requião, vai dar uma palestra sobre o neoliberalismo. Convidamos defensores públicos para falar. A rede de advogados populares de Curitiba, a Terra de Direito, estará lá. Então, eu estou muito otimista e queria conclamar a toda a população pontagrossense a comparecer no Clube Verde, no sábado, dia 5 de maio, a partir das 14 horas, do centro de Ponta Grossa. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Desculpe, deputado Evandro, eu tinha que falar esse texto aqui e não pude dar uma segunda parte. Obrigado a todos.